Ted vendo as histórias mais absurdas do TikTok, só que com vídeo de comida de fundo. Para de ficar ligando e desligando o flash do celular na minha cara. Eu não tô entendendo o que você tá querendo com isso. Sabe que eu tô de óculos? Você achou que eu queria fazer a piada de que eu sou superstar? Não quero fazer essa piada. Não, me desculpa já começar o vídeo falando isso. Comecei já criticando o vídeo anterior também. Não, desculpa. Vou dar um abraço, tá? Oi pra você. E eu tô assim porque eu tô achando essa luz muito forte. Ai, Ted, diminui a luminosidade dela. Ah, verdade, você tem razão. Bom, o negócio é o seguinte. A gente precisa falar sobre aquelas histórias absurdas do TikTok com comida de fundo, né? Porque eu tô ficando preocupado. As histórias estão ficando cada vez mais absurdas, mano. E o que me preocupa é que ninguém vai preso. Olha a história que a gente tem aqui hoje, ó. A filha do meu marido, que tem 13 anos, engravidou. Tipo assim, isso não é crime, né? Mas é bom ficar de olho. Ó, o grupo secreto. Esse daqui eu não sei a menor ideia do que vai acontecer. Mas se é secreto é porque tem crime rolando. Então, se tem crime rolando, vamos começar já com ele. Não, calma aí. O que é isso que você tá me mostrando aí, ó? Banheiro cagado? Não. Aí você tá indo pra uma proposta muito diferente. Ó, de novo, ó. Unha. Não, gente, me desculpa. Aí sim. É isso. Sorry. Então, as novidades? A minha amiga me mandou uma mensagem perguntando se eu queria entrar num grupo que basicamente era um grupo Mulheres Ajudam Mulheres em relação a explanar homem. Eu não entendi muito bem e pedi pra ela poder me explicar, e ali ela começou a me explicar. Basicamente era um grupo, esse grupo tem em diversas redes sociais, só que era um grupo fechado que só tinha mulher. E aí, nesse grupo você entrava, e aí quando você começava a conhecer ou conversar com um cara, ou tava namorando, ou tava casado... Desculpa, o vídeo no banheiro nem acaba. Eu preciso parar de ser assim, eu fico reclamando do vídeo que eu tô assistindo. Parei de ser otário a partir de hoje. Ou tava namorando, ou tava casado, você postava uma foto dele e perguntava se alguém sabia quem era ou se tinha alguma coisa a dizer em relação a ele. Por que esse grupo existe e por que você tá nesse grupo? Entendo também. Eu critico, mas eu já logo penso já. É porque hoje em dia é difícil de achar homem. Principalmente assim como eu. E aí as meninas desse grupo começavam a comentar se tinham coisas boas ou coisas ruins, se conhecia ou se não conhecia. E aí eu fiquei meio encucada com aquilo. Ela falou que era um grupo muito legal, né? Que era mulher ajuda mulher, não sei o quê. E eu resolvi entrar nesse grupo. É aquela velha coisa, melhor medir do que... É melhor remediar do que medir, não sei. Frase top. Melhor remediar do que medir. Velha coisa, melhor medir do que... É melhor remediar do que medir, não sei. E aí eu entrei nesse grupo, dei uma olhada, vi vários jurandis lá, fiquei olhando, não sei o que e tal. Até aí tudo ótimo, tinha várias meninas que realmente ajudavam. Tipo, esse aí é meu beijo, esse aí fez isso aqui, isso aqui, isso aqui. Esse aí trai, esse aí não sei o que. Esse aí, ó, ele faz girando. Pra mim é novidade, recomendo muito. E aí eu deixei esse grupo pra lá, mas estava ali sempre naquela rede social ali. Quando eu quisesse eu dava uma olhada. Até que eu fui pra uma balada com essa mesma amiga. E ali a gente tava ali tomando umas beritinhas quando chegaram 4 rapazes, né? A gente tava em 2, chegaram 4 rapazes e a gente se interessou por 2 deles. Começamos a conversar, os outros 2 foram procurar outras candengas, a gente começou a conversar e rolou umas bitoquinhas. Deu tapa nas candiangas ou não? Só para saber. E rolou umas bitoquinhas. Só que assim, gente, ficância de balada, tudo certo, ele na dele, eu na minha. Só que o cara simplesmente ficou grudado comigo, falando que tinha me adorado, que eu era muito legal, que ele queria me conhecer, que não sei o quê. Só que eu só queria dar um beijo. Eu só queria que ele desse um beijo e ele fosse pra lá pra eu poder beijar outras bocas, e o cara ficou grudado. Mas eu achei ele legal também, ele era bonito, simpático, pegou meu número, a gente começou. Ai, mulheres, sério? Vocês pensam assim? Só uma ficada e tchau? Nossa, eu, falando como todos os homens, me sinto usado. Eu só queria dar um beijo. Eu só queria que ele desse um beijo e ele fosse pra lá pra eu poder beijar outras bocas, e o cara ficou grudado. Mas eu achei ele legal também, ele era bonito, simpático, pegou meu número, a gente começou a conversar. Só que aí esse cara, ele simplesmente começou a ter uns comportamentos, gente, muito estranho. Ele me mandava mensagem o tempo todo e quando eu não respondia, ele ficava, tá fazendo o quê? Por que você não me responde? Não sei o quê. É chato também, né? Não fala isso, mano. Porque eu tava conversando com ele. Ele começou a dar ali uma emocionada. Só que ao mesmo tempo, ele dava emocionada, pedia desculpa, eu desculpava, a gente começava a conversar de novo e ele era super legal. Ele dedo fudido. Começou a me chamar pra poder sair, eu comecei a sair com ele e ele começou a se comportar cada vez pior. Sabe, o cara tava grudado em mim igual copo. Até que do nada, ele começou a estar muito ocupado. Todas as vezes que eu chamava ele pra sair, ele, não, hoje não dá, vamos amanhã, vamos não sei o que. Parece que ele tava fazendo uma super organização. Até que um dia eu estava indo dormir e eu deixei a janela do meu quarto aberta. E quando eu fui passar pela janela pra deitar na cama, eu tenho certeza que tinha alguém olhando pra dentro da minha janela. Só que eu achei que era coisa da minha cabeça, fechei a janela e fui dormir. No dia seguinte, eu encucada com aquilo, falei com a minha amiga, tava na faculdade, ela falou, cara, que estranho, isso é muito estranho. Mas a gente acabou deixando pra lá. Até que meu Jurandir, a gente já tava mais ou menos uns 2 meses ficando, me chamou pra poder fazer uma viagem com ele. E eu tava meio assim, meio assado, que o comportamento dele era muito esquisito. E a minha amiga teve a ideia de botar a foto dele nesse grupo. A gente vai lá pra
parte 2 ver agora. O cara vai ser o maior louco Graças da a Jesus. cabeça. Aí, mano. O cara vai colocar o unha encravado. E depois o Jim. Lu XX13. Não é pra tacar hate, tá? Eu tô divulgando aqui porque eu tô assistindo o vídeo desse canal, mas não é pra ir lá tacar hate, não. Só vou depois ver se tem como a gente denunciar essa conta. Graças a Jesus Cristo milagroso que a minha amiga teve essa ideia da gente colocar a foto desse Jurandir nesse grupo. Porque assim, ele já tinha me pedido em namoro, só que eu tava meio naquela aceitar ou não aceitar. Porque ao mesmo tempo que ele se comportava como um príncipe, tinha diversas vezes que ele ficava grudento, me cobrando as coisas. E eu falava, cara, a gente só tá ficando e tava desse jeito. Ao mesmo tempo que ele sumia, ficava meio que fazendo quase que uma planilha de organização, quando que a gente ia sair, quando a gente não saía, às vezes eu desmarcava. E ele ficava revoltado, que ele falava, só vou poder te ver tal dia agora, que não sei o que, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho isso. Ele sempre inventava uma desculpa. E aí, do nada, ele me chama pra eu poder viajar. E eu falando com a minha amiga, ele me chamou pra eu poder viajar, tipo, sei lá, pra Petrópolis, pra casa da família dele, não sei o que ele quer me apresentar. Só que a gente ainda não tinha namorado. Então eu tava sentindo como se fosse tipo, ele me forçando a aceitar namorar com ele, sabe? E aí eu contei pra ela também umas atitudes dele que eu achava um pouco estranha. Ela falou, vamos fazer o seguinte, vamos colocar a foto dele lá no grupo. Eu nunca tinha colocado nada, nunca tinha comentado nada. E aí? Ela falou, vamos colocar aqui não sei o que. Vai que alguém tem alguma coisa a dizer. A gente não mora num lugar tão grande assim e tal. Não é tipo uma capital. Vamos colocar pra ver já o que acontece e tudo mais. Olha, Eu fiquei meio nariz. assim, mas falei, não, tudo bem. Eu vou colocar um grupo fechado só pra mulher, não iria sair dali. Coloquei a foto dele e falei, eu estou ficando com essa pessoa, ele está me pedindo em namoro, me chamou pra poder viajar, quero saber se alguém conhece, se alguém tem alguma coisa a falar sobre ele. Gente, não deu 10 minutos de postagem. 7 ele faz? garotas começaram a comentar. Ué, mas eu também fico com ele. Não, esse daí eu tô ficando com ele também. Não, esse daí eu também tô ficando. E eu tô ficando com esse garoto aí. E eu tô ficando... A gente começou ali. Um comentário. Quanto tempo? Como assim você tá ficando com ele? O que tá acontecendo? E aí, ali, uma tava ficando 1 mês, eu tava ficando 2 meses, eu tava ficando 6 meses. E aí, elas começaram a falar que também não aceitaram o pedido de namoro dele porque ele tinha um comportamento muito estranho. E aí, uma garota comentou, dizendo que era a ex-namorada dele. O comentário dela foi o pior de todos, que ela falou, gente, termina com ele agora. Ele me traiu muito. Ele tinha diversas namoradas quando ele namorava comigo. E ele é perseguidor. Ele é o quê? Não entendi. É perseguidor. Ah, então ele é perseguidor. Caramba, mano. Tá, deu pra entender. Ele é perseguidor. Como é que esse cara, ele tinha tanto tempo pra ficar se relacionando com tanta gente e ele conseguia ainda se relacionar sendo tão chato assim? Indo na casa, eu acordava de madrugada e ele estava na porta da minha casa. Ele ficava me seguindo quando eu tava indo pro trabalho. Ele fazia planilha pra gente poder se encontrar, porque tinha outras meninas que ele tinha que encontrar, outras meninas que ele também perseguia. Olha o ele trabalho. ligava pra... Pra que ele ligava? Pra... Peraí, eu não entendi. Você ligava pra onde? Outras meninas que ele também perseguia. Ele ligava pra... Ele ligava pros meus pais e falava que eu tinha sido sequestrada. Ele botava o terror na minha vida. Ela fez vários comentários, basicamente falando, tipo, um resumo de tudo que ele fez com ela. Falando que ele perseguia ela, que ele perseguia a família dela, que ele perseguia os amigos dela, seguia ela na faculdade, seguia ela em casa, seguia ela no trabalho, ficava seguindo ela na rua, vigiava. Esse cara não tem nada pra fazer. Vai viver a sua própria vida, por favor, mano. Tipo, um resumo de tudo que ele fez com ela. Falando que ele perseguia ela, que ele perseguia os amigos dela, seguia ela na faculdade, seguia ela em casa, seguia ela no trabalho, ficava seguindo ela na rua, vigiava ela o tempo todo. Colocou câmera na casa dela, hackeou o telefone dela. Ao mesmo tempo que ele arrumava tempo pra fazer isso com todas as outras meninas. Eu entrei em desespero, porque aí eu lembrei da vez que eu jurei que tinha alguém na minha janela, mas que eu achei que era loucura da minha cabeça. Como eu não queria que ele soubesse que eu estava sabendo de tudo, basicamente eu mandei uma mensagem pra ele falando que não tava dando certo, que eu queria terminar e que eu estaria me mudando com os meus pais. Ele tentou conversar comigo, eu não quis, bloqueei ele e, gente, ele nunca mais me procurou. Olha pra trás aí pra você ver se ele não tá aí. Tô brincando. Mano, esse cara ele não vive não, né? E ele fica sendo fragmentado, fica mudando, agindo com as pessoas. Nossa, que vida difícil, mano. É por isso que tem que tomar muito cuidado com quem vocês vão se relacionar, tá? E vamos de mais um bafo? Roda a vinheta. Não tem vinheta. Olha, eu já vou avisando. Essa segunda história aqui vai te deixar com raiva. Minha prima queria anunciar a gravidez dela no meu casamento. Meu Deus, mano. Minha prima, ela quis anunciar a gravidez dela no dia do meu casamento. E eu dei ordens pra cerimonialista pra que ela não deixasse isso acontecer. Por favor, eu, né, cerimonialista? cerimonialista? Nós crescemos juntas. A minha mãe morava do lado da casa da mãe dela. Então, de início, quando éramos crianças, nós éramos muito amigas, nós brincávamos muito. Só que essa minha prima, ela sempre foi muito invejosa, isso desde pequena. A minha mãe, ela tinha um pouco mais de condição do que a irmã dela, né, do que a minha tia. Então, consequentemente, eu acabava tendo algumas coisas a mais do que ela. E depois de um tempo, a minha mãe
pra não deixar uma situação ruim, até porque a gente brincava junto. Todas as vezes que a minha mãe comprava uma coisa pra mim, a minha mãe comprava pra ela. Se ela comprava uma boneca pra mim, ela ia lá e comprava uma boneca igual pra minha prima. E até aí, pra mim, tava tudo bem, tipo, eu não tinha problema com isso. Só que a minha prima, desde muito pequena, ela sempre falava que ela não queria aceitar a esmola. Isso era uma coisa que a mãe dela falava e acabava refletindo na filha, né? Que ela não queria aceitar a esmola, que aquilo de estar aceitando ajuda das pessoas era humilhante, que ter que estar aceitando o presente das outras pessoas era humilhante. Então, mesmo ela tendo uma boneca exatamente igual à minha, ela sempre queria pegar e ficar com a minha, mesmo sendo as duas idênticas. Então sempre foi muito assim. Quando eu era criança, eu não entendia muito bem isso. Mas depois que o tempo foi passando, eu fui crescendo, fui entrando na adolescência e tudo, eu fui entendendo que aquilo não era bom e que aquilo era um traço muito ruim nela. Então depois a gente acabou indo se afastando, assim, a gente já não andava mais tanto juntas, mas como nós éramos vizinhas, a gente sentava, conversava, às vezes estávamos juntas em coisas de família, mas eu fui me afastando dela porque eu não gostava muito dessa atitude dela. E depois de adulta, então... Márcio já ensinou a fazer essa receita, hein? Quem quiser aprender do jeito certo, porque foi ele que inventou, vocês vão lá, tá? Mas eu fui me afastando dela porque eu não gostava muito dessa atitude dela. E depois de adulta, então, piorou, porque parecia que ela queria estar o tempo todo competindo comigo em absolutamente tudo. Tamo competindo? Okay. Nisso eu comecei a namorar, fiquei noiva e comecei a organizar o casamento, distribuí os convites e convidei a mãe dela, convidei ela. Eram nossas vizinhas, era família, tudo, apesar da gente não ser amigas, mas a gente tinha aquela convivência, né? E como era família, convidei. E aí, quando tava faltando mais ou menos 2 dias pro casamento, ela chegou comigo falando que ela tava grávida, que ela tinha um namorado também na época, que ela tinha descoberto que ela tava grávida e tudo, que de início tinha sido um choque, mas que agora ela já tava feliz, que ela tava aceitando, que o namorado dela tava feliz e tudo. E eu falei, bom, se você tá feliz, então tá tudo certo, parabéns, desejo toda a saúde e tudo, dei as felicitações. E aí ela virou pra mim e perguntou se ela poderia anunciar a gravidez dela no meu casamento, porque era um momento onde toda a família estaria reunida, e assim seria melhor de falar pra todo mundo. Eu sou o tipo de pessoa, gente, que eu não gosto que ninguém tire o meu momento, então eu não tiro o momento de ninguém. Se eu tô no aniversário de alguém, eu respeito a aniversário da pessoa, no casamento, formatura, qualquer coisa. Eu nunca vou me colocar pra tirar o momento da outra pessoa, então eu também não gosto que tirem o meu. Falei pra ela que não queria que ela fizesse aquilo naquele momento. Que se ela quisesse, depois ela poderia reunir o pessoal no cantinho. Mas eu não queria que ela fosse lá na frente, que ela pegasse o microfone, que ela anunciasse tudo. Mas ela poderia se reunir com as pessoas ali e falar pra eles, né? Eu só não queria que ela tornasse o meu casamento um momento dela. E eu falei com essas palavras. Nisso eu percebi que ela ficou com a cara fechada, que ela não gostou, mas ela também não falou nada e acabou encerrando o assunto. Só que eu fiquei com o pé atrás. Eu falei, ela vai fazer isso mesmo assim. Nisso eu avisei a minha cerimonialista, expliquei toda a situação, falei quem era ela e tudo, que era pra ficar de olho. E assim foi. Quando chegou no dia do casamento, foi dito e feito. Na hora que nós íamos fazer aquele momento dos brindes, né, do noivo com os convidados e tudo, ela veio pra perto da moça, da cerimonialista, pedindo o microfone porque ela queria falar. Primeiro ela falou pra cerimonialista que ela queria fazer um discurso, que ela queria parabenizar os noivos e tudo. A cerimonialista já sabia. E ela começou a fazer, tipo, um escândalo lá perto, começou a brigar, tipo, é minha prima, eu quero falar, por que eu não posso falar? E ela começou a falar alto. E aí algumas pessoas escutaram, eu como eu tava um pouquinho à frente, acabei escutando, virei pra ver e vi que era ela, né? E a cerimonialista veio e falou, ela tá pedindo o microfone porque ela disse que ela quer dar os parabéns, que ela quer fazer uma homenagem pra vocês e tudo, o que você acha? Eu fiquei meio assim, mas falei, tá, tudo bem, dá o microfone pra ela. E aí ela começou realmente a falar. E nisso ela foi falando, tipo, quero desejar os parabéns, que vocês sejam muito felizes, porque a fulana é como se fosse a minha irmã, a gente cresceu juntas e tal. Ah, não! Eu já sei pro rumo que ela foi, mano. Ela foi contornando ali, tipo, não, a minha prima realmente é uma mulher que... Sério, eu não tenho palavras pra descrever. Eu sinto como se ela fosse uma filha minha, que tá aqui na minha barriga. Eu tô grávida, gente! E agora, pra nossa família ficar mais completa, eu tenho um anúncio pra fazer. Quando ela falou isso, a cerimonialista foi lá e tomou o microfone da mão dela. Porque a gente caramba, imagina os convidados, né? Tipo, gente... Cerimonialista, que isso? Que isso? Tá ligado? Ninguém entendendo nada. Tirou o microfone da mão dela, ela fez uma cara assim, perguntou, por que tu tá fazendo isso? Tipo, falou alto, sabe? Aí a cerimonialista falou assim, não, a gente precisa seguir com as coisas, tal, foi enrolando. Tem que seguir com a cerimônia, tá em algumas coisas pra fazer, a gente tá meio atrasado, tudo. Meio que ela foi enrolando, e aí o DJ, que também tava ciente da situação, porque ele era muito amigo da cerimônia. Sai daí, erro de rede! Mano, eu fico imaginando o DJ, tipo, só esperando ela começar a falar que tava grávida, ele já aumenta. Soltou uma música e a gente foi, tipo, sabe, disfarçando ali a situação. Algumas pessoas perceberam, óbvio. Outras nem ligaram, outras já estavam bêbadas, nem eu não iria nesse bolo aí, não. E aí depois ela veio reclamar comigo, falando que a minha cerimônia era muito mal educada, que eu devia ter revisado isso e tudo, que tava tudo lindo, mas que a mulher era muito mal educada. E aí eu falei pra ela que ela não tinha sido mal educada, que ela só tinha feito o que eu tinha pedido pra ela, porque eu já sabia o que ela ia fazer, que ela queria anunciar a gravidez dela. E aí a convidada olha, sério? Ela tá grávida? Gente, ela tá grávida aqui! E aí todo mundo já começa, e aí estraga o casamento dela. E aí ela ficou com raiva, disse que o que eu tinha feito era um absurdo, que eu tava sendo egoísta, de não querer dividir meu momento com ela, eu estava sendo egoísta, que ela só queria falar sobre uma notícia boa. E eu falei, uma notícia boa, mas... Tá, mas não precisa ser no meu momento.
Enfim, ela ficou com raiva, foi embora batendo perna, depois ela contou pra toda a família o que ia acontecer. E todo mundo começou a me chamar de egoísta, de chata, de um monte de coisa, simplesmente porque eu não deixei a minha prima anunciar a gravidez dela no meu casamento. E mesmo eu falando que não, ela ainda ia fazer, o que me mostra que eu tomei a atitude certa. Porque boa pessoa, essa atitude dela mostrou que ela não era. Boa pessoa, essa atitude dela não é. Concordo com o que você disse. Não, absurdo isso daqui. Primeiro, recebeu a negativa, tipo, ó, você não pode fazer isso, tá? No meu casamento. E mesmo assim, ela foi lá e quis fazer. E aí, a outra que sai como errada ainda, mano. Tipo assim, independente quais são os motivos dela não querer que você faça isso. Mas ela disse que não era pra fazer. Então, não era para fazer, tá ligado? É o casamento dela. Você tá ali por causa dela. Ela que organizou tudo. Ela que comprou tudo. Não quer? Não faz, tá ligado? Aí fica nessa de... o filho já nasce todo triste já, porque o anúncio da gravidez já tava com essa treta toda. Precisa. Reúne o pessoal no cantinho ali e fala. E aí, se for pra festa inteira saber, pra quê? Tem a família lá do noivo, que nem te conhece, você vai falar no microfone, todo mundo vai ficar olhando, tipo, foda-se. Enfim, desnecessário. Família, obrigado, tá? Seus fofoqueiros mais lindos do mundo. Um beijo. Volto em breve para continuar na minha missão de te fazer feliz cada dia mais. Galera, se vocês quiserem ver o Ted reagindo a mais histórias, deixa o like e se inscreve pra parte 2.